Salve, salve, meus guerreiros, minhas guerreiras! Estamos de volta para dar continuidade ao nosso projeto INSS. Estamos aqui para compartilhar com vocês todas as informações úteis e necessárias a garantir a aprovação de você aí que está se dedicando para trabalhar nessa maior autarquia do nosso país, que é o INSS, e assim contribuir para a justiça social do nosso país. Nós vamos aqui fazer uma análise completa de todo o conteúdo programático, sempre direcionando vocês para o estudo daquilo que realmente é mais importante, aquilo que tem maior probabilidade de vir a ser cobrado nos concursos e também levando em consideração todas as novidades normativas que tivemos, quer seja pela reforma previdenciária, a emenda constitucional 103, quer seja pela mini reforma previdenciária, Lei 13.846, e também quer seja pelo novo regulamento da Previdência Social, Decreto 10.410, que promoveu substanciais alterações no nosso regulamento da Previdência Social. Ou seja, nós temos aí um conjunto normativo todo novo, temos que nos adaptar a essas novidades, porque certamente o examinador vai querer saber se vocês estão atentos a todas elas. Por isso, a importância de dar continuidade aí ao estudo com muita atenção no nosso curso completo de Direito Previdenciário. Na aula de hoje, nós vamos analisar um tópico que, via de regra, consta lá bem no início do conteúdo programático. É aquele que aborda a Seguridade Social, fala lá do seu conceito, da sua organização e também dos seus princípios, ou muitas vezes fala em objetivos. Temáticas essas que são extremamente importantes, não apenas para resolver as questões relativas a esse ponto do edital, mas também, partindo aí de um raciocínio principiológico, muitas vezes nós vamos ter condição de responder questões relativas a outros pontos do edital. Por isso a importância de um estudo bastante aprofundado dessa temática relativa aí aos princípios da Seguridade Social. Ok? Podemos dar início à nossa aula? Então, vamos para a tela. Vamos estudar o nosso direito previdenciário e vamos estudar na aula de hoje, como vimos, Seguridade Social, o seu conceito, a sua organização e também os princípios constitucionais. Ok? Então vamos lá, vamos partir aqui de um conceito, ok? Vamos fazer uma análise primeiro de um conceito doutrinário. O que é Seguridade Social? É um sistema, conjunto de regras, de normas, de institutos voltados à proteção social que é instituído pelo Estado, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo não, os estados soberanos, ou seja, pelos países, tendo como objetivo garantir aos indivíduos a superação de certas contingências, de certos riscos sociais. E aqui nós elencamos, por exemplo, a morte, a velhice, uma situação de invalidez, uma situação de doença, desemprego, prisão, maternidade, a fim de quê? De garantir aí uma vida digna, ou seja, garantindo o mínimo existencial. Então, na aula que tivemos e abordamos a evolução histórica da Seguridade Social, nós vimos que tudo começou com uma proteção assistencial de caráter privado, depois evoluiu para uma assistência pública, até chegarmos no Seguro Social de Bismarck, que inclusive deu origem à Previdência Social no cenário internacional, até evoluirmos para o modelo de Beveridge, que instituiu a Seguridade Social, ou seja, um sistema de proteção social universal, muito mais amplo. Inclusive Beveridge o apelidou de um sistema que visa garantir a proteção do berço ao túmulo, dada a sua universalidade. Então temos aqui um conceito doutrinário, mas a nossa legislação, especificamente a nossa Constituição Federal de 1988, facilita a nossa vida, porque ela nos traz um conceito normativo, e muitas vezes é isso que o examinador vai cobrar de vocês, e às vezes tentando inverter alguns conceitos para induzir vocês em erro, e nós não vamos deixar que isso aconteça, ok? Vamos partir então para a análise do nosso conceito normativo. Vamos para a tela. Então, vamos analisar aqui o artigo 194 da Constituição, que ele vai dizer o quê? O que é essa tal de Seguridade Social? É um conjunto, como vimos no conceito doutrinário, é um sistema, é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e também da sociedade, que tem como objetivo assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social.
Então, eu sempre compartilho aquela estratégia numérica para que a gente fixe bem este conceito, contando até 3. Porque Seguridade Social, conforme o artigo 194, é um conjunto integrado de iniciativa de 2, poderes públicos e também a sociedade, importantíssima a participação da sociedade, que tem como objetivo garantir 3 direitos: saúde, assistência e previdência social. Então notem que aqui neste conceito normativo, previsto lá no artigo 194 da Constituição, nós já temos inclusive a definição dos subsistemas que integram a Seguridade Social, qual seja a saúde, assistência e previdência social. Cada um com um regramento específico, com peculiaridades todas próprias, conforme iremos ver aqui ao analisar os princípios da Seguridade Social, que possuem uma aplicação diferenciada a depender do subsistema que estejamos estudando, ok? O que importa saber é que temos a conceituação aí, o conceito normativo de Seguridade Social, positivado no artigo 194 da Constituição Federal, ok? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Vamos aqui analisar a organização da Seguridade Social, que de certa forma já decorre do que vimos no próprio conceito. O que é a tal da Seguridade Social? É aquele conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e sociedade que tem como objetivo garantir esses 3 direitos materializados aqui nos 3 subsistemas. Vamos começar fazendo uma análise aqui do subsistema da saúde. Então, nós temos um órgão responsável pela gestão dessa política pública, que é o Ministério da Saúde. Nós temos também uma lei orgânica da saúde, Lei 8.080, de 1990, e temos aqui uma peculiaridade, é um sistema não contributivo. Então, nós sabemos, pelo artigo 196 da Constituição, que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ou seja, qualquer pessoa, quer seja rica, quer seja pobre, tem direito a receber a proteção do Estado no subsistema da saúde, ser atendido na rede pública, receber um tratamento, uma medicação, porque temos aqui uma proteção bastante ampla no aspecto da sua universalidade e que não pressupõe contribuição. Ok? Voltando para a tela, chegamos agora no subsistema da assistência, que, como sabemos, inclusive, deu origem à evolução histórica da nossa Seguridade Social. Então, nós temos no Brasil o Ministério da Cidadania, temos aí também a Lei Orgânica de Assistência Social, a nossa Lei 8.742 de 93, e, a exemplo da saúde, também a assistência social, ela é não contributiva. Então, sabemos, de acordo com o artigo 203 da Constituição, que a assistência social vai ser prestada a quem? A quem necessitar. Então, nós temos aqui uma aplicação voltada àquelas pessoas que evidenciem uma situação de necessidade, ou seja, não é toda e qualquer pessoa que vai ter direito a receber aí um benefício, quer seja um BPC-LOAS, benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, quer seja um Bolsa Família, quer seja um serviço de assistência, porque aqui nós temos uma exigência que é a pessoa evidenciar a necessidade para receber essa proteção social. Necessidade pressupõe o quê? Um estado de miserabilidade, ausência de condições financeiras para suprir essa necessidade de forma autônoma ou até mesmo de tê-la suprida por intermédio de seu núcleo familiar. Então, até aqui, vimos 2 subsistemas que integram a Seguridade Social. Começamos pela saúde, chegamos na assistência social. E agora vamos focar o 3º subsistema, que é o que vai ser objeto de maior estudo, mais aprofundado por nós aqui no nosso curso de Direito Previdenciário. Então, é o momento de estudarmos o subsistema previdenciário. Então, na tela, quais são as características a serem destacadas? Nós não temos mais no Brasil um Ministério da Previdência. O que nós temos é o Ministério da Economia, que, por sua vez, tem a estrutura da Secretaria de Previdência. Ok? Aqui nós vamos ter 2 normas básicas no plano infraconstitucional. Então vamos ter a Lei 8.212 voltada ao custeio, vamos ter a Lei 8.213 voltada ao plano de benefícios e, mais do que isso, é um sistema de caráter contributivo, ou seja, verificamos aqui que o subsistema previdenciário ele difere dos demais subsistemas
que são representados pela saúde e pela assistência social. Ou seja, já vimos aqui que nós temos uma amplitude menor ainda, porque vai ser prestado a quem? Os serviços, os benefícios de caráter previdenciário a quem contribuir para o sistema. Mas, fazendo essa análise mais ampla possível, a junção desses três subsistemas é o que vai formar a organização da nossa Seguridade Social, conforme previsto no texto constitucional. Ok? Vamos voltar para a tela. E agora nós vamos passar a analisar os princípios. E aqui reitero a observação que fiz no início da aula para vocês da importância do estudo dos princípios. Primeiro, porque cai na prova. Está previsto de forma expressa no conteúdo programático. Segundo, porque além de auxiliar a resolução de questões voltadas diretamente à questão principiológica, reflexamente, indiretamente, o conhecimento adequado dos princípios de um determinado ramo jurídico facilitam a resolução de outras questões. Às vezes pode acontecer de você não conseguir assistir todas as nossas aulas do curso de Direito Previdenciário e chegar no momento da prova, cair uma questão que você não estudou. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas que se eventualmente aconteceu, você vai ter que chutar aquela questão. Ou seja, arriscar um palpite. A partir do momento que você tem um domínio dos princípios da Seguridade Social, principalmente aqueles com aplicação ao direito previdenciário, você consegue pelo menos eliminar aquelas alternativas que têm menor probabilidade de serem consideradas corretas. Por isso que nós temos que dar muita importância ao estudo dos princípios, porque eles auxiliam a resolução diretamente de questões e também reflexamente a partir de um raciocínio principiológico. E essa observação que eu compartilho com vocês não é exclusividade do direito previdenciário. Se vocês forem realizar uma prova de direito tributário da mesma forma, ao saber, ao ter conhecimento dos princípios do direito tributário, tenham certeza que vocês conseguirão resolver, com mais assertividade as questões que possam ser cobradas na prova de vocês. Ok? Vamos começar uma análise aqui dos princípios, partindo da premissa que princípio é uma espécie de norma jurídica, que tem uma característica específica, um alto grau de abstração. E a finalidade desses princípios é o quê? É nortear. Vou colocar aqui em cores separadas para facilitar a compreensão. É nortear tanto a elaboração quanto a aplicação, bem como, estou fazendo aqui a bandeira do Brasil, será? E também a interpretação das regras jurídicas, ou seja, das outras modalidades de leis. Ou seja, como sabemos, normas representam um gênero que possui como espécie os princípios e as regras, as leis. Qual é a diferença, a principal diferença? O nível de abstração. As normas, no caso, na modalidade de regras jurídicas, de leis, são muito mais específicas, ao passo que os princípios têm um grau maior de abstração e por isso que eles são utilizados para nortear tanto aquele que vai elaborar a norma, quanto aquele que vai aplicar, quanto aquele que vai interpretar. Notaram que eu fiz referência aqui aos três poderes? Ou seja, quem vai elaborar a lei? Poder legislativo. Quem vai aplicar a lei? Poder executivo. E quem vai interpretar a lei? Poder judiciário. Ou seja, os três poderes estão adstritos, devem observância aos princípios constitucionais. Ok? Vamos voltar para a tela. Nós sabemos que há princípios gerais de direito que também incidem, que também irradiam sua eficácia aí para a nossa Seguridade Social. Estamos falando aqui, por exemplo, de princípio da igualdade, da isonomia, princípio da legalidade, do direito adquirido. Então nós vamos dar observância a eles na condição de princípios gerais, mas nós também sabemos que há princípios específicos da Seguridade Social, que encontram-se arrolados lá no artigo 194, parágrafo único da Constituição. E detalhe, lá o texto constitucional não fala a expressão princípios, ela fala em objetivos. Por isso, sempre que nós nos depararmos com essa temática, objetivos da Seguridade Social, a leitura que vamos fazer é que representam verdadeiros princípios. E como vimos, arrolados lá nos incisos do parágrafo único do artigo 194, artigo esse que, como vimos no início da aula, é o que nos traz o conceito normativo de Seguridade Social. Ok?
Vamos voltar para a tela. Antes de analisar os princípios expressamente arrolados lá nos incisos do parágrafo único, vamos fazer uma análise aqui de um princípio extremamente importante para a nossa Seguridade Social, que é o princípio da solidariedade. Então, nós sabemos que, conforme artigo 3º, inciso 1º da Constituição, é um objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade solidária, ou seja, ele vai aqui garantir essa proteção coletiva, essa socialização dos riscos. Mais do que isso, ele vai fundamentar a adoção no nosso regime geral do regime de repartição simples e não o regime de capitalização. Assim como também vai fundamentar a compulsoriedade do sistema, ou seja, conforme vamos estudar no decorrer do nosso curso, a filiação ao regime geral de previdência se dá de forma obrigatória. A partir do momento que uma pessoa desenvolve uma atividade remunerada, ela está obrigatoriamente vinculado ao regime geral de previdência social. Apesar do nome seguro social, não há uma relação contratual aonde a filiação previdenciária decorra de um ato de vontade. Isto acontece na hipótese de uma filiação facultativa, de um segurado facultativo, mas aquele que desenvolve atividade remunerada está obrigatoriamente vinculado ao regime geral de previdência social. E por que isso? Porque nós temos aí um embasamento no princípio da solidariedade. Mais do que isso, como vimos aqui no que diz respeito ao custeio, ao financiamento da Seguridade Social, no Brasil, em termos de regime geral, nós não utilizamos o sistema de capitalização, onde cada trabalhador é responsável pelo financiamento, pelo custeio do seu benefício. Isso nós vamos verificar no sistema de previdência privada, no regime de previdência complementar, onde cada um vai fazendo recolhimentos, vai criando a sua poupança e depois vai receber o benefício complementar fruto do seu próprio financiamento. Mas, no regime geral, nós temos a adoção do sistema de repartição simples, onde todos são responsáveis pelo financiamento da estrutura, no caso do subsistema previdenciário de caráter contributivo. Então, o trabalhador brasileiro, ele não contribui para a Previdência Social para financiar o seu próprio benefício, mas sim, ele vai contribuindo e os recursos vão compondo o Fundo Geral de Previdência, que vai utilizar esses recursos para pagar os benefícios daqueles que implementam os requisitos. Por isso que nós temos a adoção de um regime de caixa, onde o valor arrecadado no mês é gasto neste mesmo mês para pagar benefício daquelas pessoas que implementaram os requisitos. E aí temos o que também chamamos de um pacto intergeracional, entre gerações. Por quê? Porque aquele que está trabalhando hoje e contribuindo está custeando, financiando o benefício daquele que trabalhou ontem e hoje está aposentado. Da mesma forma, aquele que hoje trabalha e amanhã vai se aposentar, terá o seu benefício custeado por aqueles que estiverem trabalhando naquele momento. Tudo com base na adoção do sistema de repartição simples, que tem como fundamento aí o princípio da solidariedade. Ok? Vamos voltar para a tela. Ele também, o princípio da solidariedade, vai justificar a concessão aí de uma aposentadoria por incapacidade permanente, que antigamente chamaríamos de aposentadoria por invalidez, no primeiro dia de trabalho. E mais do que isso, ele também vai justificar a cobrança de contribuição de aposentado que retorna ao trabalho, mesmo que ele não tenha direito a uma nova aposentadoria. Olha a importância do princípio da solidariedade que justifica o sistema de repartição simples. Então nós temos lá um trabalhador, primeiro dia de trabalho, a empresa sequer assinou a sua carteira e ele vem a sofrer um acidente grave e ficar totalmente incapacitado de forma permanente. Mesmo sem ter havido ainda a sua inscrição, porque não foi formalizado o seu cadastro previdenciário, mesmo não tendo havido qualquer contribuição, nós, sociedade, vamos garantir a proteção dessa pessoa com base na solidariedade. Então, se estivéssemos aqui diante de um sistema de capitalização, imagina, coitado desse trabalhador que sofre um acidente no primeiro dia, ele não teria feito recolhimento algum, não teria
né, angariado recursos suficientes, por consequência não teria proteção alguma nessa situação aí de um acidente no primeiro dia de trabalho. Da mesma forma, vimos que a solidariedade justifica a cobrança de contribuição do aposentado, aquele que já contribuiu, já implementou os requisitos, obteve o benefício e continua trabalhando ou volta a trabalhar. Neste caso, ele não vai pagar contribuição sobre o provento de sua aposentadoria, mas sim sobre o salário que ele volta a receber. E vocês vão me dizer, mas como assim, professor? Essa pessoa já trabalhou, contribuiu 35 anos, aí agora ela volta a trabalhar, ela vai contribuir para não ter nada em troca? Porque ela não vai poder ter outro benefício, uma outra aposentadoria. E o STF diz que ela também não vai poder ter a desaposentação ou reaposentação. Eu vou dizer sim, exatamente isso, porque, lembrando, com base na solidariedade, os trabalhadores não contribuem para o seu próprio benefício, mas sim para o de todos os segurados. Ok? Concluímos aqui a análise do princípio da solidariedade. Agora vamos aprofundar o estudo daqueles que estão lá previstos expressamente nos incisos do parágrafo único do artigo 194. Ok? Vamos para a tela. Vamos começar analisando aqui o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. Ok? Então, se eu falo que algo é universal, vocês têm uma noção de que isso é pequeno ou isso é grande? Isso é restrito ou isso é amplo? A ideia que nos vem à mente é que universalidade, o universo, é algo amplo, é algo grande. Então nós temos aqui uma amplitude de cobertura e também de atendimento. Vamos ver que são aspectos diferentes dentro do princípio da universalidade. Eu vou compartilhar com vocês o que o examinador vai cobrar de vocês acerca deste princípio. Ok? Vamos para a tela. Então, universalidade, como vimos, é uma ampla proteção social, ok? Cobertura, vamos colocar em cores diferentes aqui para facilitar a compreensão. Se eu falo em cobrir, eu estou fazendo referência aqui a aspectos de natureza objetiva, ou seja, quais são as contingências, quais são os riscos sociais que estão sendo tutelados por intermédio da Seguridade Social. Se eu for pensar aqui no subsistema previdenciário, quais seriam os riscos? A morte. A partir do momento que morre um trabalhador, a sua família pode ficar sem condição de garantir a sua manutenção. Podemos pensar numa situação de incapacidade temporária, onde a pessoa mereça receber um benefício até retomar condições de voltar ao trabalho. Essa incapacidade também pode ser permanente, da mesma forma gerando uma aposentação. Então pode ser também não só fatos negativos, mas também fatos positivos, como por exemplo a maternidade. A maternidade também é uma circunstância protegida no aspecto previdenciário com o salário maternidade. Então, isso está tudo relacionado ao aspecto da universalidade da cobertura, ou seja, os aspectos objetivos, os riscos, as contingências sociais, ok? E se eu falo de universalidade de atendimento, quem você atende? Você atende uma pessoa, por isso, se é uma pessoa, é um aspecto subjetivo. Quem serão as pessoas protegidas pela Previdência Social, se estivermos falando aqui do subsistema previdenciário? Então, essa universalidade de atendimento tende a garantir uma proteção mais ampla possível no aspecto subjetivo. Então é isso que vai ser cobrado de vocês em relação a esse princípio da universalidade. Cuidado que o examinador vai tentar inverter, falando aí que a cobertura diz respeito ao aspecto subjetivo, que o atendimento é o aspecto objetivo. Nós vimos que não. Lembrando que quem atende, atende uma pessoa. Ok? Voltando para a tela. Então, vamos ver aqui o atendimento. Vou colocar em cor separada para facilitar a visualização de vocês. Deixa eu pegar o marca-texto. Na cor verde, aqui, o atendimento, essa universalidade diz respeito ao aspecto subjetivo, ou seja, aquelas pessoas que serão protegidas aí pelo Estado. Ok? Deixa eu pegar o vermelho só para enfatizar aqui. Certo? Vamos agora analisar a universalidade nos subsistemas da Seguridade Social. Pergunto a vocês, será que essa universalidade ela vai irradiar os seus efeitos de forma igual, quer seja diante do subsistema da saúde, do subsistema da assistência e da previdência social? Qual é a opinião de vocês? Eu vou tomar uma água enquanto vocês pensam. Exatamente, se você aí
que está balançando a cabeça e dizendo que nós não teremos uma aplicação isonômica dessa universalidade em relação a cada um dos subsistemas, acertou, porque, como nós vamos ver aqui, há uma amplitude maior dessa universalidade em determinado subsistema e uma restrição em relação a outros. Querem ver? Vamos para a tela. Se eu estiver falando do subsistema da saúde, a universalidade ela é ampla. E por quê? Porque a Constituição nos diz isso. Porque saúde é o quê? O que fala lá o artigo 196? Lembrando, sempre que eu estiver falando de dispositivo de lei, eu vou compartilhar com vocês aqui em cor azul para facilitar a identificação. Então, saúde é o quê? É um direito de todos e um dever do Estado, independentemente de contribuição. Então, vamos ao meu tradicional exemplo. Se o Silvio Santos quiser receber um atendimento no SUS, ele quer lá buscar uma medicação, ele quer ter um atendimento, um tratamento, ele tem direito? Tem, porque a universalidade aqui da saúde é a mais ampla possível, não pressupõe contribuição prévia e também não pressupõe um estado de necessidade. Qualquer pessoa tem direito a receber essa proteção social por intermédio do subsistema da saúde, quer seja uma pessoa rica, quer seja uma pessoa pobre. Ok? Então, o subsistema da saúde é aquele que tem a universalidade mais ampla possível. Ok? Vamos para a tela. A assistência já tem uma universalidade um pouco limitada, porque nós vamos garantir o acesso aí aos serviços e aos benefícios assistenciais apenas àqueles que necessitarem dessa proteção, apesar de também não pressupor contribuição, ou seja, independentemente de contribuição. Então, se o Silvio Santos, que presumo que tenha 65 anos ou mais, certamente tem mais, então ele vai querer receber um BPC Loas. Eu também quero ganhar um salário mínimo do governo lá, a título de benefício de prestação continuada previsto na Loas. O Silvio Santos terá direito? Não, porque apesar de atender o requisito de idade, ter mais de 65 anos, ele não vai preencher o requisito de necessidade financeira para isso, porque ele não vai comprovar que ele não tem condições de se manter ou de ter o seu sustento garantido pela sua família. Então aqui nós restringimos um pouco, lembrando que tanto saúde quanto assistência não pressupõem contribuição. Ok? Porém, na assistência nós temos aqui uma restrição dessa universalidade. Ok? Vamos agora partir para o subsistema previdenciário? Vamos para a tela. Aí, a Previdência nós temos aqui uma universalidade mais limitada ainda. Por quê? Porque aqui é contributivo, é restrito aos beneficiários da Previdência Social. Ok? Então, aqui, como vimos, nós vamos pressupor uma contrapartida. Então, você quer receber uma proteção previdenciária, quer ter direito aí a uma aposentadoria, eventualmente receber um auxílio por incapacidade, uma aposentadoria por incapacidade numa situação aí de um benefício não programável. Então, pague por isso, contribua para ter a proteção previdenciária. Então, eu não estou dizendo aqui que nós não temos observância ao princípio da universalidade da cobertura em relação aos aspectos objetivos e também ao atendimento aspectos subjetivos. O que eu estou querendo dizer é que nós temos uma restrição nessa universalidade. Ok? Tranquilo até aqui? Podemos ir adiante? Então, vamos para a tela. Vamos chegar agora no segundo princípio previsto lá nos incisos do parágrafo único do artigo 194. Ok, vamos falar agora de uniformidade e também de equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O que acontecia antes da Constituição Federal de 1988? Nós tínhamos uma proteção assistencial destinada aos trabalhadores rurais. Então não precisa contribuir, vai ter o seu benefício, vai receber a proteção do Estado. Nós tínhamos aí um caráter assistencial. Veio a Constituição Federal de 88 e diz o quê? Nada disso. Vamos garantir proteção previdenciária também para os trabalhadores rurais. Por isso, vamos garantir aqui uniformidade e equivalência nos benefícios e serviços, tanto à população urbana quanto à população rural. Então, uma novidade introduzida com a Constituição Federal de 1988. Notem que uniformidade não significa dar exatamente o mesmo tratamento, até porque vocês aí já estão dizendo, professor, mas eu sei que tem um tempo diferenciado, eu sei que, por exemplo, a reforma da Previdência não alterou os limites de idade
de aposentadoria para os trabalhadores rurais. E, de fato, isso aconteceu. Para os urbanos, tivemos esse acréscimo de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres, porém, para os trabalhadores rurais, nós mantivemos as idades anteriores à emenda 103, ok? 60 para o homem, 55 para a mulher. Então, não tivemos essa alteração. E isso afronta a uniformidade? Não. Inclusive, nós estamos aqui positivando o princípio da isonomia, tratando de forma diferenciada quem se encontra numa situação desigual, ok? Vamos voltar para a tela. Então, estamos aqui diante de um corolário, de uma consequência do princípio geral da isonomia. E, por consequência, deixa eu tirar esse risco aqui, agora sim. Antes, como vimos, nós tínhamos um tratamento diferenciado, uma tutela assistencial aos trabalhadores rurais. A partir de agora, nós temos uma uniformidade. E o que isso representa? Plano único de benefícios. Ok? E com relação à equivalência, isonomia financeira das prestações sociais. Okay? Então, aqui nós temos a evidência do que representa esse princípio da uniformidade e equivalência. Chegando ao terceiro princípio previsto, lá no inciso 3º do parágrafo 1 do artigo 194, nós encontramos a seletividade e também distributividade na prestação de benefícios e serviços. É muito comum encontrarmos em prova a afirmação de que o princípio da seletividade ele restringe o princípio da universalidade. E, de certa forma, isso é verdade. Por quê? Nós sabemos que há aí uma infinitude de necessidades sociais, mas também nós sabemos que existem recursos financeiros limitados para atender a toda essa demanda social. Em face dessa escassez de recurso para atuar nessa infinitude de demandas, o que nós temos que fazer? Temos que ser seletivos. Temos que priorizar a cobertura de certos riscos, o atendimento de certas pessoas que sejam mais necessários. Então, se eu tiver que atender 2 pessoas e só tenho recursos para atender uma, eu vou ver quem está numa situação de necessidade maior e assim vou estar exercendo uma seletividade, a fim também de garantir este caráter distributivo da justiça social. Ok? Vamos para a tela. Então, a seletividade ela harmoniza esse conflito entre ilimitadas demandas sociais e a escassez dos recursos públicos. Então, nós vamos priorizar aquelas demandas aí, aquelas prestações de maior essencialidade. Exemplo que nós trazemos aqui, salário família e auxílio reclusão. A partir da emenda 20 de 98, serão concedidos ao segurado, no caso do salário família, e aos dependentes, no caso de auxílio reclusão, apenas para aqueles segurados de baixa renda. Então nós estamos sendo seletivos aqui e restringindo a concessão de salário maternidade ou então de auxílio reclusão apenas nas hipóteses de estarmos diante de um segurado de baixa renda. Ok? Voltando para a tela. Distributividade, então nós vamos garantir aqui uma cobertura das contingências sociais, garantindo a redução das desigualdades sociais. Ok? Vamos adiante e chegar agora no princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Mãe de Ná me diz que o examinador vai cobrar de vocês se essa irredutibilidade diz respeito ao aspecto nominal ou ao aspecto real de preservação do poder aquisitivo da moeda. O que vocês acham? Enquanto vocês pensam, vou tomar mais uma água aqui, porque eu estou com muita sede nesse momento. Exatamente, você aí que está dizendo que essa irredutibilidade prevista aqui no artigo 194, ela diz respeito ao aspecto nominal, você já pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque esse é o entendimento jurisprudencial da nossa Corte Suprema. Querem ver? Vamos para a tela. Então, está aqui o STF assegura que este princípio previsto lá no 194 da irredutibilidade, ele garante aí, impossibilita reduzir o valor nominal dos benefícios. Ou seja, se o benefício esse ano é 1.000, o ano que vem não pode ser 990. Nós vamos preservar aqui o valor nominal. E aí vocês vão me dizer, mas não vai ter uma preservação do poder de compra, né, uma preservação do valor real deste benefício? Sim, mas isso não vai ser garantido com base no 194, que trata de seguridade. Isso vai ser garantido no artigo 201, que nós vamos estudar
de forma mais detida, que trata especificamente do subsistema da Previdência. O que eu estou dizendo com isso? Que a garantia do valor nominal diz respeito à Seguridade Social como um todo. Então não pode reduzir nominalmente um benefício assistencial ou então previdenciário. Agora, a preservação do valor real, garantir o poder de compra da moeda, isso vai ser garantido apenas aos benefícios previdenciários. E por quê? Porque não está previsto no 194, mas sim no artigo 201. Querem ver? Vamos para a tela. Então, a preservação do valor real, então vou colocar um destaque aqui, está previsto aonde? Deixa eu pegar a cor amarela aqui. Isso está previsto lá no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição, que prevê reajustes periódicos para quem? Para benefícios previdenciários, ok? Assistencial não está contemplado aí no artigo 201 e tem, por sua vez, garantida apenas a preservação do valor nominal, ok? Detalhe que, como nós vamos materializar aí essa preservação do valor real com reajustes periódicos que serão instituídos por lei ordinária. E já temos a definição lá no artigo 41A da Lei de Benefícios, que diz que nós vamos corrigir os benefícios previdenciários em periodicidade anual, na mesma data de correção do salário mínimo, e vamos utilizar aí o INPC. Então, previsto em lei, atendendo aí os comandos normativos constitucionais. Ok? Vamos agora analisar o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Quando eu falo equidade, o que isso dá ideia? Agir com equidade, agir com justiça, poderíamos pensar até mesmo agir com isonomia. Então, nós temos que materializar aqui o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, quando formos tratar do financiamento, do custeio, porque aqui fala participação do custeio da Seguridade Social. Ou seja, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Isso nada mais é do que observar o princípio da capacidade contributiva, utilizado no direito tributário, que vocês sabem muito mais do que eu, que é uma aplicação específica do princípio da isonomia dentro desse contexto tributário, ok? Voltando para a tela, então, isso vai garantir a isonomia material no custeio, ou seja, positivar a capacidade contributiva, ok? Ele vai fundamentar o quê? Regimes diferenciados de contribuição e também progressividade de alíquotas. Como assim regime diferenciado? Na hipótese aí de um profissional que atua de forma autônoma, um contribuinte individual, ele vai pagar lá a alíquota de 20%, sabemos que ele pode optar por uma alíquota de 11%, no caso aí de uma dona de casa, de um MEI, pode utilizar uma alíquota de 5%. Não se preocupem que vamos ter aula de custeio abordando especificamente esse plano simplificado, esse programa aí que visa incentivar a cobertura previdenciária, ok? Então nós temos aí alíquotas diferenciadas, da mesma forma como vimos aqui, os segurados vão receber uma incidência de alíquota progressiva, ou seja, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Tudo isso com base na equidade, aqui princípio da Seguridade Social, ok? Vamos voltar para a tela. Vai justificar também a incidência do fator acidentário de prevenção, que é aquele modulador do seguro de acidente de trabalho, de modo que a empresa que causa mais acidente, causa mais doenças e por consequência gera despesa a todos nós, sociedade que custeamos aí os benefícios previdenciários, essa empresa vai ter uma carga tributária maior, ou então se ela prevenir os acidentes e doenças, ela pode ter um desconto, com base na aplicação do fator acidentário de prevenção, que positiva aqui o princípio da equidade, ok? Voltando para a tela, nós temos também uma previsão lá contida no parágrafo 9º do artigo 195, e aqui a novidade da reforma. Coloquei em caixa alta aqui porque vai cair na sua prova, porque o examinador vai querer cobrar essa novidade. Então temos aqui contribuição patronal diferenciada em face da atividade econômica, utilização de mão de obra ou até mesmo o porte da empresa, sabemos de um tratamento diferenciado às microempresas, e também a condição estrutural no mercado de trabalho, e o que está aqui em destaque a novidade da reforma, sendo também autorizada a adoção de base de cálculo diferenciada nos casos de contribuição social de receita, faturamento ou lucro, ok? Então coloquei em destaque porque isso aqui, grande chance de ser cobrado de vocês por ser novidade introduzida com a reforma.
Chegamos no princípio da diversidade da base de financiamento. E aqui, novamente, Mãe de Ná me diz que há uma grande probabilidade deste princípio ser cobrado de vocês no próximo concurso. Por que eu estou dizendo isso? Porque do texto normativo e dos princípios previstos no parágrafo único, esse foi o único que sofreu alteração redacional. Então o examinador vai querer exercer o protagonismo e cobrar de vocês essa novidade acerca do novo dispositivo, da nova redação dada aqui ao princípio da diversidade da base de financiamento. Querem ver? Vamos para a tela. Então tá aqui, o que é essa tal de diversidade de base de financiamento? Então nós vamos identificar em rubricas contábeis específicas para cada área. Que área seria isso? A área da saúde, a área da previdência e a área da assistência. E nós vamos identificar para cada uma delas as suas respectivas receitas e também as suas respectivas despesas. E mais do que isso, reforma da Previdência reforçando aqui o caráter contributivo da Previdência Social. Então, grande chance disso ser cobrado de vocês, porque a novidade, como disse, o único princípio aqui que sofreu alteração expressa no seu texto normativo. Ok? Então vai pressupor o que essa diversidade? Pluralidade de fontes de custeio da Seguridade Social, garantindo a sustentabilidade. Ou seja, imagina se a Seguridade Social ela fosse custeada com um tributo único incidente sobre uma determinada espécie de fato gerador. E esse fato gerador deixa de acontecer ou acontece numa previsão menor. Iria desfalcar. Por isso temos que diversificar investimentos, temos que ter aí uma diversidade das fontes de financiamento a fim de garantir a sustentabilidade do sistema. Ok? Voltando para a tela, e para finalizar nós vamos ter aí o último princípio previsto lá no parágrafo único do 194, caráter democrático e descentralizado, ok? Da administração da Seguridade Social. É uma decorrência do artigo 10 da Constituição, que garante participação, quer seja aos trabalhadores, quer seja às empresas e empregadores, naqueles colegiados de órgãos públicos em que estejam sendo discutidos os seus interesses profissionais, trabalhistas ou também previdenciários, ok? E qual é o objetivo? Garantir participação da sociedade no gerenciamento da Seguridade Social. E isso vai se dar mediante gestão quadripartite, ou seja, com representação aí do governo, dos trabalhadores, empregadores e aposentados. Cuidado que o examinador vai querer induzir vocês em erro dizendo que a gestão é tripartite. Então, não vamos esquecer que sempre são 4 partes: governo, empresa, trabalhador e aposentado. Ok? Voltando para a tela, os órgãos colegiados que nós temos. Aí temos o CNS, Conselho Nacional de Saúde, de Assistência Social, de Previdência e também Previdência Complementar. Ok? E aqui, meus caros, chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo estudar aí o conceito de Seguridade Social, a sua organização no Brasil e também os princípios, ou seja, os objetivos lá rolados no parágrafo único do artigo 194. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva a todos vocês. Se eventualmente tenha ficado alguma dúvida, compartilhem com a gente, encaminhem pela plataforma do GRAM. Também esperamos aí o necessário e sincero feedback dos alunos com a avaliação da nossa aula para que possamos cada vez mais aperfeiçoar o conteúdo a ser transmitido a todos vocês. Desejo um ótimo estudo e nos vemos numa próxima aula. Até mais!